Muito boa noite. Saudamos a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta terça-feira, 29 de dezembro de 2020, o ano de 2020 já se findando, e exatamente por isso nós temos uma palavra de Deus dirigida aos pastores e aos líderes em geral que, porventura, ouvirem esta mensagem. Servirá para fazer uma reflexão de qual foi o meu comportamento, o seu comportamento ao longo deste ano. O que nós fizemos enquanto pastores ou enquanto líderes. O que nós pensamos, o que nós sentimos. Vamos fazer uma reflexão individual, mas não diante uns dos outros. Vamos fazer uma reflexão diante de Deus, porque é a Ele que nós temos que prestar contas. Ao mesmo tempo, vamos ver quais foram as nossas falas ao longo desse ano, qual foi o nosso comportamento ao longo deste ano, quais foram os nossos sentimentos ao longo deste ano, o que permitimos que tivesse acesso à nossa alma, quais foram as influências que recebemos e, ao mesmo tempo, também quais foram as influências que nós pudemos emitir ou emanar da nossa vida. Para tanto, vamos meditar num texto que é bastante conhecido, por sinal, mas ainda assim vamos meditar nele, no comando e na determinação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 14 até o 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 14 a 16. Paulo, escrevendo ao seu amado filho na fé, Timóteo, um jovem obreiro, preparando-o para os encargos da liderança, ao mesmo tempo preparando-o para que ele fosse exemplo, da mesma maneira como ele, Timóteo, teve em Paulo, aleluia, exemplo. Da mesma maneira como Paulo enfrentou inúmeros problemas, inúmeras dificuldades do seu trabalho, do seu encargo, da sua missão, mas também daqueles que eram pertinentes à época em que ele vivia. Quando da partida de Paulo para o lar celestial, Timóteo deveria se encarregar dele próprio assumir este papel. Cuidar das ovelhas do Senhor, cuidar da sua vida, cuidar do pastoreio, cuidar da administração e do ensino dessas ovelhas, preparando-os para os tempos não apenas presentes, no sentido de que eram tempos odiernos para Timóteo, mas também para os tempos futuros, não apenas enquanto ele, Timóteo, estivesse ali, mas para quando, mesmo estando Timóteo ausente, as ovelhas, a igreja, pudesse se manter. Então, no versículo 14 de 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades,
para que todos possam testemunhar o teu progresso. Aleluia. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Glória a Deus. Seja Deus gracioso para abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. Meus queridos, o título dessa reflexão é o autocuidado do líder para depois cuidar dos demais. O autocuidado do líder para depois cuidar dos demais. E aqui neste texto, logo no versículo 14, nós já vemos algumas coisas muito importantes que falam da origem do ofício ministerial ou do ofício de liderança. Diz o versículo 14: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Eu estou lendo na versão King James atualizada. Pois bem, a primeira coisa que se depreende aqui do autocuidado do líder é o apelo, a conclamação a que ele jamais deixe de desenvolver o dom que há nele. Aleluia! Dom este que não foi ele que procurou, dom este que não foi ele que buscou, dom este que não foi ele que batalhou para ter, dom este que foi dado a ele. Mas é um dom que, mesmo tendo sido dado a ele por Deus, era um dom que precisava ser desenvolvido, ou seja, era um dom em que ele precisava crescer, era um dom que ele precisava cuidar, era um dom que ele precisava fazer com que cada vez mais transparecesse na sua vida, não para a sua vaidade pessoal, mas para que a própria comunidade eclesiástica ou outras pessoas de fora pudessem ver que na vida e na mensagem daquele jovem pregador, daquele jovem pastor, havia algo muito diferente que o credenciava, prestem atenção nisso, que o credenciava a falar sobre as coisas de Deus para as pessoas que precisavam ouvir estas coisas. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética. E aqui nós temos que dizer que mensagem profética aqui não tem necessariamente o sentido de que foi por profecia, o dom de profecia, que este dom foi entregue a Timóteo, mas sim que Timóteo foi tocado, Timóteo foi sensibilizado, Timóteo foi movido, Timóteo foi chamado pela palavra de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, para que ele fosse, então, porta-voz da palavra de Deus. Então, isso quer dizer que a escolha dele foi de Deus. A escolha de Timóteo para este ofício foi de Deus. Ninguém batalha no reino de Deus. Ninguém trabalha no reino de Deus.
Ninguém lança as mãos no arado ou para o arado no reino de Deus se não foi chamado para isso, se não foi capacitado para isso. Vemos hoje muitos impostores falando como se estivessem credenciados por Deus para tanto, mas a fala dessas pessoas não tem respaldo bíblico. O testemunho dessas pessoas não confirma este chamado. Então, tais pessoas, de modo algum, receberam esta outorga da parte de Deus. São como lobos no meio das ovelhas, enganando e tirando proveito das ovelhas, se alimentando das ovelhas, fazendo com que o seu ventre se enche de vaidade, se enche de dinheiro, se enche de estar promovendo verdadeira desordem na mente e no coração das ovelhas. Foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. E isso daqui é algo também muito importante que nós precisamos mencionar. Porque além do que Timóteo sentiu, além do que Timóteo estava entendendo, havia entendido acerca da chamada de Deus para o seu ofício, para o seu trabalho, a imposição de mãos por parte dos presbíteros ou por parte da liderança da igreja significa dizer que esses presbíteros, esta liderança, estavam observando Timóteo, estavam observando a fala de Timóteo, mas sobretudo a vida e o testemunho de Timóteo. Não foi para agradar a avó de Timóteo, não foi para agradar a mãe de Timóteo, não foi para agradar os amigos de Timóteo, não foi para agradar ninguém que eles resolveram impor as mãos sobre Timóteo. A responsabilidade que residia nesses presbíteros, nesta liderança, é a mesma responsabilidade que outras lideranças hoje em dia têm. Há muitas pessoas que se auto-intitulam pastor, bispo ou qualquer outra coisa, qualquer outro título. Já há aqueles que se dizem apóstolos, mas não há da parte e da igreja, da parte das pessoas, nenhuma confirmação disso. E eles se auto-intitulam assim e desandam a falar quaisquer coisas, dizendo que vem da parte de Deus, achando que com isso não podem ser contestadas, não podem ser contraditadas. Eu quero dizer que a fala de qualquer pastor, a fala de qualquer pregador, a fala de qualquer líder deve sim ser submetida ao crivo da palavra de Deus. Se submetida a fala deste obreiro ao crivo da palavra de Deus, não encontrar apoio, não encontrar consonância, não encontrar harmonia, não encontrar aprovação, a fala, a pregação deste tal deve ser totalmente rejeitada, não importando quem seja ele ou os títulos que tenha. Essa é a primeira advertência que temos de fazer. Então, no versículo 14, nós vemos que este obreiro, este Timóteo, este jovem Timóteo, esse jovem pastor, não surgiu do nada, não surgiu arvorando-se numa mensagem, não surgiu arvorando-se num conhecimento, não surgiu para fazer algo como se de repente naquele dia ele tivesse acordado e acho que hoje eu vou fazer isso. Não.
É um jovem que teve uma criação, eu digo uma criação no sentido de que desde pequeno ele teve conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, foi ensinado por sua avó, foi ensinado por sua mãe, viveu na vida da sua avó e na vida da sua mãe a veracidade daquilo que elas estavam ensinando a ele. Isso tudo foi preenchendo o seu coração, foi preenchendo a sua vida, até o instante em que, para ele, Timóteo, tudo isso se tornou também verdade. Desse momento em diante, não era mais apenas o testemunho da sua avó Lloyd, não era apenas o testemunho da sua mãe, mas era para ele, Timóteo, o próprio testemunho vivo de Jesus Cristo, porque Jesus nele estava vivo e presente. Por isso, quando diz ninguém, ou melhor, não deixes de desenvolver o dom que há em ti, isso significa dizer cresça, cresça neste dom, se aperfeiçoe neste dom. Faça isso para que este dom abunde cada vez mais, para que as pessoas também sejam alcançadas. Então, em primeiro lugar, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, sabendo que não é teu, foi a ti outorgado, foi a mim outorgado. E é por isso mesmo que nós temos que ter grande temor, grande tremor, grande zelo no uso deste ofício, ou melhor, no uso deste dom. Veja só, em segundo lugar, diz aqui, dedica-te, no versículo 15, plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o seu progresso. É muito importante que na vida do jovem pastor ou de um pastor mais experiente, na vida do pastor, na vida do líder da igreja, haja esta dedicação. Ninguém pode se dedicar, diz a palavra de Deus, a Mamon e a Deus. Ninguém pode se decidir, vou ficar com as riquezas amanhã, eu vou ficar com Deus. Não. Ou você dedica-se integralmente a um, ou você vai se dedicar integralmente a outro. Aleluia! Isso significa dizer que você precisa cumprir estas responsabilidades. Significa dizer que eu preciso cumprir essas responsabilidades. São responsabilidades, não são brincadeiras. São responsabilidades para a minha vida, são responsabilidades para a sua vida, são responsabilidades para a vida daqueles que estão a nos cercar, que estão a testemunhar de nós, que estão a nos observar. São responsabilidades que temos com aqueles que Deus confia aos nossos cuidados, quer presencialmente, quer virtualmente. Nós não temos o direito e sequer deveríamos pensar na possibilidade de falhar com essas pessoas por ausência de não desenvolvermos o dom que há em ti e porque nós não nos dedicamos plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. Isso quer dizer que nós não podemos ser lenientes. Isso quer dizer que nós não podemos ser indolentes. Também quer dizer que também não podemos ser insolentes, achando que já sabemos tudo, que todo o conhecimento já temos, todo o necessário nós já temos. Porque se pensamos isso, já ferimos o que diz o versículo 14, quando diz, não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Ora, se nós somos humanos, se nós somos fracos, se a nossa natureza é carnal, se a nossa natureza é frágil, é finita, é mortal, como podemos dizer que algo que nos foi outorgado por Deus vai ser
plenamente alcançado nesta carne, neste momento da nossa vida, ou no tempo inteiro de nossa vida. Não vai. Nós vamos continuar a crescer, nós vamos continuar a nos desenvolver, nós vamos continuar a fazer de tudo para que cada vez mais possamos ser usados por Deus no ofício para o qual Ele nos chamou, sem nunca entender que conseguimos pleno êxito, porque foi o que Paulo também disse, não julgo que o haja alcançado. Há muitas pessoas que estão hoje dizendo muitas coisas, dentre elas que a palavra de Deus precisa ser aperfeiçoada, precisa ser contextualizada, precisa ser atualizada, como se os costumes fossem determinando a autoridade e a autenticidade e a verdadeira aplicação da palavra de Deus. Isso não acontece e não acontecerá jamais. Hoje estive falando com um colega dizendo que o direito, ele sempre está atrás. Se é para formular alguma lei, é porque as pessoas já estão fazendo de uma determinada prática um costume. Então, diante disso, os legisladores vão passar a querer regular aquela prática ou aquele costume. O direito, ele normalmente está sempre correndo atrás. A palavra de Deus jamais. A palavra de Deus, ela sempre está à frente de tudo, de todas as coisas. A palavra de Deus foi dada por Deus, que é eterno, em quem não há mudança e nem sombra de variação. De eternidade em eternidade, tu és Deus, diz a palavra do Senhor. Ora, se de eternidade em eternidade Ele é Deus e não há mudança nem sombra de variação, se nós acabamos de ver nesses dias atrás, em Isaías capítulo 9, versículo 6, que um dos nomes de Jesus era Pai da eternidade. O menino que nos nasceu, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se Ele é Pai da eternidade, se Ele é o Verbo que se fez carne, e Ele é, isso significa dizer que Ele não é apenas Pai, Senhor da eternidade, no sentido de que pode nos outorgar e nos outorga mediante a confissão dos nossos pecados e mediante a sua aceitação de Jesus como nosso Salvador eterno, a nossa entrada no céu, a nossa entrada no reino celestial, a nossa entrada neste que vai ser o novo reino. Não. Quer dizer muito mais do que isso. Quer dizer que Ele, na verdade, é anterior à eternidade. Se Ele é Pai da eternidade, não é apenas Senhor da eternidade, nesse sentido, Ele é Senhor da eternidade. A eternidade só é eternidade porque Deus, Ele é Deus antes de tudo e antes de qualquer coisa. Podemos dizer que sim, a eternidade só é eternidade, porque Deus é Deus. Ora, se isso é verdade, e é verdade, então como é que o nosso trabalho de crescimento, de aperfeiçoamento, de cuidado conosco, nós mesmos, em relação à palavra, em relação às Escrituras, em relação ao nosso momento devocional com Deus, ao nosso relacionamento com Deus, nós vamos atingir a plenitude? De forma alguma. Por isso, nenhum de nós pode falar qualquer coisa em relação à palavra de Deus que não seja para dizer: a Bíblia tem resposta. A Bíblia é a autoridade. A Bíblia, ela é inerrante. Vejam bem o que diz ainda o mesmo versículo 15. Se você se dedica plenamente,
ao cumprimento dessas responsabilidades, isso significa dizer que você não pode se dedicar parcialmente. Você não pode ter um pouco de zelo, um pouco de cuidado aqui com algumas coisas e com outras nem tanto. Você passa a agir de modo seletivo. Com essas e essas coisas aqui, eu vou me dedicar, ou eu vou ter mais cuidado. Já com aquelas outras ali, não, não é bem assim. Podemos relativizar, podemos adaptar, podemos flexibilizar, podemos contextualizar. E eu quero saber quem é que foi o autor deste pensamento. Com certeza, não foi o Espírito Santo de Deus. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. E aqui nós temos um grande desafio. Para que todos possam testemunhar o teu progresso. Esse progresso, meus queridos irmãos, diz respeito ao seu crescimento, ao meu crescimento na obra do Senhor. Isso quer dizer que o nosso testemunho, ou o crescimento do nosso testemunho, não pode ser incoerente com aquilo que nós dizemos professar, mas principalmente com aquilo que nós dizemos, que cremos e pregamos. Não pode. Todos possam testemunhar significa dizer todos que são já convertidos e todos também dentre aqueles que não são convertidos. Seria como neste tempo dizer judeus e não judeus. Isso significa dizer que nós não temos que crescer apenas diante de um público ou diante de um tipo de testemunha, mas diante de toda e qualquer testemunha. Esse progresso tem que ser testemunhado pelas pessoas. Isso significa dizer que todos poderão e deverão ver o seu progresso e o meu progresso. Contudo, nem sempre isso será aclamado ou será aplaudido, porque muitas vezes nós falamos, nós pregamos, nós instruímos, nós ensinamos em conformidade com a palavra de Deus. E para um grupo isso está correto e reforça os alicerces da fé e anima e fortalece a persistência na fé. Mas para outro grupo já há talvez uma grande resistência, dizendo isso é radicalismo puro, isso é farisaísmo, isso é letra, e a letra mata o espírito, e isso não é bem assim. Para esses, você e eu nunca teremos razão. Porque, na verdade, aquilo que os inquieta não é aquilo que nós estamos pregando, mas aquilo que, na verdade, eles não estão vivendo e não querem viver. Porque isso implicaria em se deixar trabalhar pelo Espírito de Deus. Isso implicaria dizer, Senhor, faça em mim aquilo que o Senhor quer fazer. Lembra da oração de Davi? Sonda-me, ó Deus. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ora, para que você diga, sonda-me, ó Deus, isso significa dizer que você está aberto não apenas à sondagem de Deus, até porque Deus não precisa da sua permissão para saber o que você pensa e o que há realmente dentro do seu coração. Ele já sabe. O que ele quer saber é o quanto você está disposto àquilo que ele já sabe e permitir que este Deus tremendo trabalhe no seu coração, trabalhe na sua vida, afastando-o do mal e fazendo com que você cada vez mais busque o caminho eterno, busque o caminho do crescimento, do desenvolvimento do dom.
A grande verdade aqui é que este testemunho, porém, há de ser visto. O progresso desse testemunho há de ser visto. E se hoje você testemunha, a Bíblia é verdade, mas amanhã você diz, a Bíblia precisa ser atualizada. Ou então, olha, naquele tempo se dizia assim, hoje, com outros tempos, nesta modernidade ou pós-modernidade, isso já precisa ser relativizado. Relativizados com ordem de quem? Sob a direção de quem? A Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é terrena, animal e diabólica. Se eu digo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, aleluia, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Que mudança é essa, ou que atualização é essa, ou que contextualização é esta? A palavra de Deus é uma só. E aquilo que Deus já definiu como prática correta vai continuar sendo prática correta. E aquilo que Deus, não eu nem você, mas Deus definiu como prática não correta e que ele não aceita, vai continuar sendo prática não correta e não aceita, independentemente do ofício da legislatura humana. Porque Deus já estabeleceu isso. O fato é que todos precisam testemunhar o meu e o seu progresso, não regresso, não retrocesso. É uma coerência que começa e vai do princípio até o final, quando o Senhor nos chamar para a glória ou quando Jesus vier nos buscar, que também não está longe. E por último, nós temos que ter muito cuidado, não apenas conosco, mas também com os demais. Primeiro, nós temos que ter cuidado conosco. Diz o versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. De que maneira eu tenho cuidado de mim mesmo e de que maneira você tem cuidado de você mesmo? Faço uma breve retrospectiva agora deste ano. Ano problemático para muitos, difícil para muitos, completamente ímpar. É um ano par, mas ímpar. Já disse a missionária Eliane. É um ano par, mas ímpar sobre muitos aspectos. E para muitas pessoas, de fato, foi um ano ímpar. Ano de perdas, ano de dificuldade, ano de desafios, mas ano também em que se envolveu com o que não deveria ter se envolvido. Se intrometeu em questões que não são questões atinentes ao seu crescimento enquanto pregador, enquanto líder, enquanto pastor. Porque quando diz, tem cuidado de ti mesmo, a primeira coisa que você pode pensar é, de que maneira eu me cuidei? Ou, com o que eu me alimentei? O que eu permiti que tenha tido acesso à minha alma, à minha mente, ao meu coração? Que tipo de paixões me dominaram? Foi a paixão pelo estudo e meditação da palavra de Deus? Ou paixão pelas questões humanas? Eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu sou contra aquele, eu sou a favor daquele outro, porque você é isso e aquilo, e aquele outro é aquilo e aquilo outro, e você se intromete nisso e toma partido nessas coisas. Mas eu pergunto, esse é o dom que há em ti? Você se intrometer nisso como se do mundo fosse? A sua responsabilidade, como a minha, é orientar as ovelhas na palavra de Deus. Se a palavra de Deus, por exemplo, me diz que eu devo levantar mãos santas e orar pelas autoridades e fazer deprecações
e orar pelas autoridades constituídas, porque não há nenhuma autoridade que não tenha vindo de Deus. E se eu utilizo a minha boca para desancar desaforos e impropérios em relação às autoridades, sejam elas quais forem, eu estou obedecendo a palavra de Deus? E se eu faço isso em público, qual é o progresso que as pessoas estão testemunhando a meu respeito? Que espécie de mensagem eu estou passando? A mensagem que, na verdade, é para fazer com que as pessoas olhem para cima, olhem para o reino de Deus, percebam os valores do reino de Deus. Mas com todas essas coisas, eu não chamo a atenção das pessoas para o reino de Deus, eu chamo a atenção para o reino terreno, para as vicissitudes da vida terrena. Mas não há nenhum tipo de mensagem: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Como é que eu tenho cuidado de mim mesmo? Porque do cuidado que eu tenho comigo irá surgir um outro cuidado. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, porque se eu cuido bem de mim mesmo, se eu alimento a minha alma com a palavra de Deus, se eu busco a presença de Deus, se eu me dedico à meditação, se eu me dedico à oração, isso continuamente, eu estou sendo alimentado e instruído pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina todas as coisas. Jesus disse: e Ele vos ensinará a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. Pergunto a você, como eu pergunto a mim, o que temos ensinado, nós temos ouvido dele? O que nós temos ensinado, nós aprendemos dele? O que nós temos ensinado, nós ouvimos e aprendemos de Jesus e com Jesus? Naquele tempo haviam muitas contendas e revoltas por conta do Império Romano. Barrabás era um assassino confesso de soldados romanos. No entanto, eles preferiram soltar a Barrabás. Barrabás era assim envolvido nessas questões humanas. O povo clamava e ansiava: nós queremos um libertador de Israel. E eles olharam para Jesus não como pregador, não como salvador, não como profeta, não como a ovelha que foi prometida, sem medo, sem mancha, sem máculas, sem pecado, como o menino que haveria de nascer, como o pão da vida, como a água da vida, como aquele que iria morrer, aquele por cujas pisaduras nós seríamos sarados. Não, eles queriam um libertador de Israel, queriam o rei dos judeus. Essa denominação não está em nenhum lugar. Essa denominação não é profética, essa denominação, na verdade, foi uma denominação debochada. E Jesus veio para ser Senhor, não Rei dos judeus. Se eu recebo ensino do alto, se eu me alimento com o ensino do alto, este vai ser o ensino também que eu vou propagar, que eu vou ensinar. Mas se o ensino que eu estou extraindo dos livros de filosofia, dos livros de antropologia, dos livros de sociologia, de cartilhas políticas, e não estou condenando aqui o ensino e o estudo, mas se o que eu tenho utilizado para alimentar o meu conhecimento e a minha alma é isso, vai ser exatamente isso que vai encher o meu coração e vai ser exatamente isso que eu vou ensinar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, daqui a pouco, eu já estou proclamando uma série de verdades.
E já não estou mais falando acerca dos valores do reino de Deus, não à luz de outras ciências ou de outras convicções ou de outros entendimentos, mas à luz da própria palavra de Deus. Que responsabilidade é essa que eu tenho e que você tem diante de Deus e diante das pessoas? Será possível que vai ser preciso que Deus chame a atenção? Será possível que vai ser preciso que Deus mesmo puxe a orelha? Será possível que Deus mesmo queira tirar o ministério? Será possível que Deus mesmo vai ter que levantar alguém para expor os seus erros, as suas falhas? Pense bem. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. A palavra de Jesus às igrejas do Apocalipse: arrepende-te, quando não, virei a ti. Oh, aleluia. Persevera nesses deveres. Ou seja, insista nesses deveres. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, pois agindo assim, diz o texto finalizando, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Normalmente quem morre afogado é aquele que sabe nadar, porque ele tem confiança nele. E ele vai, e nada, e nada, e nada. E apesar de sentir a correnteza puxar, ele tem confiança na força dele, na habilidade dele, em todos os estilos de nado que ele conhece, na capacidade respiratória dele, na capacidade muscular dele. Mas muitas vezes isso não é suficiente. Pode ocorrer uma cãibra, uma correnteza mais forte, algo súbito, algo fortuito, e tudo aquilo em que ele se apoiava, imaginando-se um grande nadador, de repente vai tudo embora. Nós temos sim que cuidar de nós mesmos. Vocês já repararam que em toda viagem aérea, a aeromoça ou o comissário de bordo invariavelmente transmite as instruções em caso de emergência. E numa dessas instruções está: em caso de despressurização, as máscaras vão cair do teto. Mas você vai colocar a máscara em você mesmo, para depois colocar a máscara em quem estiver perto de você. Ah, mas é meu filho que está ali. Se você desfalecer, você não vai conseguir colocar a máscara no seu filho. Ah, é minha esposa que está ali. Se você desfalecer, você não vai conseguir colocar a máscara na sua esposa. Então, primeiro você tem que colocar a máscara em você e assegurar que essa oxigenação lhe mantenha com raciocínio ativo e claro, os seus músculos alimentados pelo oxigênio, a sua respiração alimentada pelo oxigênio, lhe dando força para então você se mover para colocar a máscara no seu filho, para colocar a máscara na sua esposa, colocar a máscara em quem está ali perto de você. Então, primeiro você tem que cuidar de você, não por uma questão de egoísmo, mas porque você só vai conseguir salvar a outros se você primeiro estiver salvo. Preste muita atenção nessa palavra. Verifique se tudo que você fez este ano é exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Verifique se a sua conduta está inteiramente de acordo com essas orientações de Paulo a Timóteo. Sobretudo, verifique se a sua conduta está diante dos ditames de Deus. Verifique se a voz que está falando mais alto no seu coração é a sua própria voz e não a voz do Espírito Santo de Deus. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. E ore a Deus
e peça ao Senhor que lhe mostre, para que você possa, caso tenha errado, caso tenha falhado, caso não tenha cumprido com as suas responsabilidades, não segundo o meu ponto de vista ou o seu ponto de vista, mas segundo o ponto de vista do Espírito Santo de Deus. Peça para que Ele lhe mostre aonde você caiu, onde você errou, e volte ao primeiro amor. Para que você continue crescendo e desenvolvendo o dom que há em ti. Ou seja, sendo este dom aperfeiçoado e aumentado na ação do Espírito Santo na sua vida, quanto mais conhecimento e estudo e meditação na palavra, associada a um tempo maior de oração diante de Deus, vai ser também aplicado e vai ter como resultado num progresso que vai ser testemunhado por muitas pessoas, por todas as pessoas. E isso vai fazer com que você continue a crescer. E isso vai fazer com que você continue a ser aperfeiçoado. Isso vai fazer com que você salve-se e possa também salvar a outras pessoas. Não pelos rudimentos do mundo, não pela palavra do mundo, não pelos ensinos do mundo, não pelas ciências do mundo, não pelas convicções humanas, não pela sabedoria humana que é terrena, animal e diabólica, mas com a sabedoria que vem de Deus, que é pacífica, que é verdadeiramente sábia e que traz frutos pacíficos de justiça. É a sabedoria que transforma não apenas a sua mente, o seu coração, mas também é poderosa pela ação do Espírito Santo na vida das pessoas, para que outras pessoas também sejam transformadas. Fazendo isso, coloque-se diante de Deus para o novo ano que daqui a algumas horas irá iniciar-se. Para que no próximo ano, o ano de 2021, você seja um servo aprovado. Não aprovado pelos seus pares humanos, quer sejam evangélicos ou não, mas para que você seja aprovado diante do Deus que o chamou por mensagem profética, que colocou esta convicção nos presbíteros que sobre você impuseram as suas mãos. Porque este dom lhe foi outorgado pelo querer de Deus, pela opção de Deus por sua vida. Então, para que você seja aprovado diante desse Deus que o chamou, para que eu seja aprovado diante desse Deus que me chamou. Deus assim o abençoe, Deus assim lhe faça prosperar, Deus assim lhe faça perseverar no conhecimento, na busca da palavra de Deus, no alicerce da palavra de Deus em seu coração. Assim seja em nome de Jesus. E 2021 seja um ano de bênçãos, um ano de testemunho, um ano de muita proximidade com Deus e dos valores do reino de Deus, não dos terrenos. Nesse instante aproveito também para comunicar que, tendo finalizado o curso Perspectivas Brasil, nós retornaremos no ano que vem, já na primeira semana, com os nossos estudos bíblicos às quintas-feiras, às 20 horas. Pelo que já deixamos os irmãos cientes e para o que já deixamos o nosso convite para que os irmãos
continuem conosco, estudando e meditando na palavra de Deus. O Senhor a todos abençoe e conceda um final de 2020 guardado e abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.